Os 8 tesouros perdidos mais valiosos e desejados da história. Número 8. Ovos Fabergé. Os famosos ovos Fabergé tornaram-se numa das peças mais desejadas e cobiçadas pelos mais poderosos colecionadores. E quando nos referimos aos mais poderosos é porque por algumas destas peças já se pagaram quase 24 milhões de euros. Algumas eles foram avaliados em até 60 milhões de dólares. Portanto, estamos falando de verdadeiros exemplos de luxo e riqueza. Bem, eles são na verdade ovos de Páscoa. Como alguns de vocês devem saber, nos países do leste europeu, um de seus maiores feriados religiosos é Domingo de Páscoa, e a tradição indica que, após 3 beijos, se troca o presente típico nesta época do ano, o ovo de Páscoa, que vem simbolizar a vida eterna. Atualmente, dos 69 ovos confeccionados, apenas 61 estão preservados, a maioria dos quais se encontra nas principais instituições museológicas, fundações de caridade e colecionadores particulares. Número 7. O Tesouro da Flor do Mar. O tesouro perdido do navio Flor del Mar, segundo as crônicas portuguesas da época. Flor del Mar navegou durante 9 anos pelos mares do Oceano Índico, participando em inúmeros acontecimentos até ao seu naufrágio a 20 de novembro de 1511, quando regressou de uma viagem a Malaca, hoje Malásia. O naufrágio ocorre nos recifes de Sumatra com o maior tesouro alguma vez transportado em navios portugueses. No navio veio o nobre Afonso de Albuquerque após a conquista de Malaca, trazendo consigo um grande tesouro para o rei português. Consiste em taças de ouro, pratos de prata e barras de ouro que foram oferecidos em homenagem ao rei de Portugal pelo rei do Sião. Ao cruzar o estreito de Malaca, uma forte tempestade partiu o navio em 2. O capitão foi resgatado, mas o tesouro e muitos marinheiros se perderam para sempre nas ondas terríveis. A localização exata do naufrágio permanece um mistério. O tesouro que nunca foi encontrado custaria 2,6 trilhões de dólares, para um peso atual de cerca de 60 toneladas de ouro puro. Número 6. O Tesouro Escondido dos Templários. Os Templários foram perseguidos e aniquilados por motivos mais econômicos e políticos do que religiosos, embora a principal causa do processo fosse seu suposto comportamento herético, sendo acusados de cultuar uma figura misteriosa chamada Baphomet. Mas certamente o objetivo desse expurgo era a riqueza e as relíquias que os Templários acumularam durante sua curta existência. Não devemos esquecer que os Templários, apesar de respeitar o voto de pobreza e austeridade, tornaram-se uma poderosa entidade financeira internacional. 50 cavaleiros templários escaparam da prisão e marcharam na direção do porto de La Rochelle, com grande parte do tesouro para esconder. Uma vez dividido em 18 navios, os navios partiram com destino desconhecido. Hoje conhecemos o destino de todos os navios templários, bem como alguns acontecimentos realizados pelos templários na Escócia, Portugal e outros locais, mas não sabemos onde se esconderam essas riquezas. Número 5. O Tesouro de Lima. Segundo uma lenda dos primeiros anos do século XIX, um capitão escocês enterrou um tesouro na desabitada Isla del Coco, no Pacífico Oeste da Costa Rica, por ordem das autoridades coloniais espanholas que queriam evitar que caísse nas mãos dos independentistas sul-americanos. Aparentemente, o chamado Tesouro de Lima era composto por cerca de 30 toneladas de ouro e pedras preciosas, uma estátua em tamanho real da Virgem, além de um grande número de custódias e objetos eclesiásticos, além de 273 espadas de ouro maciço incrustadas de pedras preciosas. Desde então, pelo menos 500 expedições viajaram para aquela ilha em uma busca, que até agora não teve sucesso. Número 4. Tesouro de Nossa Senhora de Atocha. O galeão Nuestra Senhora de Atocha foi construído em Havana em 1620 como um galeão de guarda. Pesava 550 toneladas, 34 metros de comprimento, 10 metros de largura, 4 metros de profundidade e 6 metros de altura do convés. Possuía 4 mastros com velas quadradas e mastro de mezena com vela latina. 2 castelos, um na proa e outro na popa por onde a nobreza viajou. Além de tudo isso, ele tinha 30 canhões de bronze. Em 4 de setembro de 1622, a frota terra firme retornou à Espanha. A primeira parada foi em Cartagena, onde carregaram ouro e esmeraldas para seguir para Cuba.
O galeão Nuestra Senhora de Atocha estava carregado com todos os tipos de riquezas. Em 5 de setembro, um forte furacão passou pelo Estreito de Florida Keys, e em 6 de setembro, 8 navios da frota naufragaram no mar, entre os quais estava Nuestra Senhora de Atocha. Não é surpreendente considerando o peso que carregava. No final dos anos 1960, o instrutor de mergulho californiano Mel Fisher, ele criou uma empresa de resgate de naufrágios, chamada Treasure Salvors, e envolveu toda a sua família, bem como um punhado de mergulhadores e investidores, na aventura. Foi o próprio filho de Fisher, Kane, quem deu a notícia. O valor do que foi extraído até agora está estimado em mais de 500 milhões de dólares, dos quais 25% pertencem ao estado da Flórida, de acordo com a legislação daquela entidade. O resto para Fisher e seus investidores. Número 3. O Dourado. Ao leste de Cusco, em algum lugar remoto na selva amazônica, fica a mítica cidade de Paititi, a cidade de El Dourado. Ainda hoje, no século XXI, recursos econômicos e humanos são investidos na descoberta desta cidade mítica. A pretensão de enriquecimento rápido arrastou muitos ambiciosos por 500 anos à morte e ao desaparecimento na escuridão da selva. A lenda do El Dourado refere-se a um lugar localizado na América do Sul. Neste lugar mítico havia uma grande cidade com imensas riquezas, como casas e ruas de ouro. Esta lenda atraiu exploradores e conquistadores europeus, mas eles nunca encontraram El Dourado. Número 2. Pedra filosofal. Segundo as ideias prevalecentes na Idade Média, uma substância fantástica a qual se atribuiu o poder de transformar metais não preciosos em ouro e prata, de curar todas as doenças, de restaurar a juventude. As ideias sobre a pedra filosofal baseavam-se em observações práticas da transformação de alguns objetos em outros, e também em conjecturas de natureza filosófica natural sobre a unidade da matéria. Suas origens parecem estar em uma antiga teoria alquímica que se propunha analisar os elementos aristotélicos, em termos de suas 4 qualidades básicas: calor, frio, secura e umidade. O fogo seria quente e seco, a terra fria e seca, a água fria e úmida e o ar quente e úmido. Além disso, a teoria propõe que cada metal é uma combinação dos 4 princípios. Disto decorre o fenômeno da transmutação, ou seja, a mudança na natureza de um elemento em função da mudança em suas qualidades. Número 1. Arca da Aliança. A Arca da Aliança é o baú construído para conter as tábuas dos 10 mandamentos, que foram dadas por Deus a Moisés no Monte Sinai, e que o povo hebreu carregou para a Terra Prometida. Salomão construiu um majestoso templo onde a Arca da Aliança foi protegida por quase 4 séculos, mas então desapareceu misteriosamente há mais ou menos 2.600 anos. Os arqueólogos buscaram incansavelmente por essa relíquia, mas nenhum vestígio dela apareceu. Em textos antigos, é descrito que todos que o tocaram morreram instantaneamente, e se confiarmos na ciência, encontraremos uma explicação no fato de que o baú poderia funcionar como um capacitor elétrico graças às suas placas de ouro internas e externas, como superfícies condutoras separadas por um material dielétrico. Durante as diferentes transferências que a arca sofreu, os sacerdotes não ousaram tocá-la e usaram varas de madeira como isolante, carregando uma corrente de ouro que pode ser interpretada como uma forma de dissipar a energia para o solo.